Soma e produto de equações do segundo grau de modo rápido e fácil. Sabemos que o formato da equação do segundo grau é ax² mais bx mais c igual a zero. Conhecemos também a fórmula de Bhaskara para resolver estas equações do segundo grau. Inclusive eu tenho um vídeo que eu vou deixar linkado aqui no card, aqui em cima, para você ver se você tiver interesse sobre esse tópico também. Mas, além da fórmula de Bhaskara, existem as fórmulas da soma e do produto. Veja, sabemos que as equações do segundo grau, elas possuem duas raízes, que vamos chamar de x1 e x2. Às vezes as raízes são iguais, às vezes são diferentes, às vezes nem existem nos números reais, tá? Mas o que nós podemos garantir é que a soma das raízes x1 mais x2 é sempre menos b sobre a, sendo b o coeficiente que multiplica o x e a o coeficiente que multiplica o x². E o produto sempre será c sobre a, em que c é o coeficiente independente, ou termo independente, e a continua sendo o cara que multiplica o x². Eu vou mostrar agora o procedimento para a gente aplicar soma e produto em equações. Por exemplo, temos aqui a primeira equação, πx² mais raiz de 2 vezes x menos 4 igual a zero. Como que você vai fazer? Você vai primeiro identificar quem são a, b e c. O a é o cara que multiplica o x², por isso que eu chamei de a, que é o π. O b é o cara que multiplica o x, aqui é a raiz de 2, e o c é o termo independente, menos 4. Então você já sabe que a é igual a π, b é igual a raiz de 2 e c é menos 4. Então vamos calcular a soma das raízes dessa equação de segundo grau. Vou usar a formulinha, menos b sobre a. Então olha só como é que fica. A soma, que eu vou chamar de S, ela é menos b, então é menos b é raiz de 2, então menos raiz de 2, sobre π, que é o a. E o produto? O produto é c sobre a. Então é menos 4, que é o c, dividido por π. Pronto, temos aqui soma e produto desta equação do segundo grau. No outro exemplo, um exemplo mais simples, 5x² menos 7x mais 3. É a mesma coisa. Soma, lembra? Menos b sobre a. Só que a gente precisa identificar quem são a, b e c. Primeiro eu observo que 5 é o a, porque ele está multiplicando o x². Menos 7, presta atenção, tem que levar o menos junto. Menos 7 é o b e 3 é o c. Então a soma é menos b sobre a. Então é menos 7, vou colocar os parênteses aqui para a gente não errar. Dividido por 5, que é o a. Isso dá 7 quintos, soma. E o produto? C sobre a, certo? Ó, vou lembrar aqui da fórmula, C sobre a. Então é 3, que é o c, dividido por 5, que é o a. Ok, entendemos como calcular soma e produto, mas para que me serviu esse conhecimento? Agora nós vamos fazer os exercícios nos quais a gente enxerga o motivo de usarmos soma e produto de equações do segundo grau. Depois de resolver estes exercícios, eu vou deixar a demonstração das duas fórmulas, como que a gente chega nas duas fórmulas de soma e produto ao final dos exercícios, ok? Neste mesmo vídeo aqui. Então vamos lá. Primeiro exercício, por incrível que pareça, temos calcular as raízes de x² menos 8x mais 12 sem usar Bhaskara. É possível? Claro que é possível. Vamos ver como que faz? Olha só. Primeiro passo, como eu já disse nos exemplos, sempre identificando quem são a, b e c. Bom, não tem ninguém multiplicando x²? Tem, é o 1. Então ele é o a. Quem que é o b? É o menos 8. É o que está multiplicando o x. E quem que é o c? É o 12, ok? Então eu consigo, por exemplo, a soma. A soma das raízes x1 mais x2, veja que a soma é menos b sobre a. Então eu coloquei menos 8 sobre 1, que deu 8. Essa é a soma das raízes. Agora vamos pensar no produto das raízes. P. Produto é C sobre A. Lembrando a nossa formulinha aqui. C é 12 e A é 1. Então, produto x1, x2 é 12 sobre 1, que dá exatamente 12. A partir daqui, como que a gente deve proceder? Bom, eu observo que tanto a soma quanto o produto são números inteiros. Então eu posso pesquisar as raízes pensando em divisores do 12. Se a gente tem x1 vezes x2 igual a 12, quais são possíveis valores de x1 e x2? Posso pegar, por exemplo, o 1 multiplicando 12. Posso pegar, por exemplo, o 2 multiplicando 6. Posso pegar o 3 multiplicando o 4. Veja que eu poderia fazer também menos 1 vezes menos 12.
menos 2 vezes menos 6, daria 12 também. Porém, a soma, eu olho para a soma e vejo que é um número positivo. Então, só me interessam neste momento divisores de 12 que sejam positivos, ok? Agora, o que eu preciso fazer? Preciso checar se a soma dá 8. Em qual par a soma dá 8? Veja, se eu somar 1 mais 12, isso dá 13. Não dá 8. Caiu fora. Se eu somar 2 e 6, isso dá exatamente 8, que é a soma. Claro que 3 mais 4 não pode dar também, porque é 7. E na verdade, você sabe, só temos duas raízes na equação do segundo grau. Então, quem é o par de raízes dessa equação que a gente encontrou por soma e produto? É o par 2 e 6. Não importa aqui se x1 é 2 ou se x2 é 2, não importa. O que importa é que tenhamos as duas raízes. E nós obtivemos, já que essas duas raízes satisfazem soma e produto. Então, nós encontramos as raízes sem usar Bhaskara. Quem são as raízes? Eu vou colocar aqui x1 igual a 2, x2 igual a 6. Como eu disse, poderia ser x1 igual a 6, x2 igual a 2, não tem problema nenhum. Vou fazer mais um exemplo de como calcular raízes sem usar Bhaskara, indo direto para soma e produto. Olha aqui, x² menos 3x menos 10 igual a 0. Qual que é o primeiro passo que eu expliquei lá no começo? Identificar A, B e C da equação do segundo grau. Sabemos que aqui é 1 vezes x². Então, o a gente já identifica como 1. Menos 3x, então o B é menos 3, menos 10 é o C. Ok, então vamos direto para a soma. A soma das raízes, x1 mais x2, qual é a fórmula? Cadê a nossa colinha? Menos b sobre a. O b é menos 3, então fica menos 3 sobre 1. Isso aqui dá exatamente 3, que é menos com menos dá mais, certo? E o produto, x1 vezes x2. Colinha de novo, c sobre a é o produto. C é menos 10. Então é menos 10 por 1, que dá menos 10. Agora observe, soma e produto são números inteiros. Tanto 3 quanto menos 10 são inteiros. O problema é que o 10 é negativo, né? O menos 10, melhor dizendo. Então nós precisamos pensar em pares que tenham sinais trocados. Porque, por exemplo, se eu fizer 1 vezes menos 10, dá menos 10. Ou se eu fizer menos 1 vezes 10, também dá menos 10. Então a gente vai pensar nestes pares aqui. Então vamos lá, na nossa inspeção de raízes. A gente vai pensar, então, por exemplo, em 1 vezes menos 10, isso dá menos 10. A gente pode pensar em menos 1 vezes 10, também dá certo. Podemos pensar em 2 vezes 5, só que um deles tem que ser negativo. Então, menos 2 vezes 5, por exemplo. Ou podemos pensar em 2 vezes menos 5. Todos aqui dão menos 10, tá certo? Só preciso agora identificar quem vai ter soma igual a 3. Bom, a gente vem na inspeção da soma. Por exemplo, somando 1 com menos 10, isso dá menos 9. Não deu certo. Somando menos 1 com 10, isso dá 9. Também não deu certo. Somando menos 2 com 5, é 5 menos 2, que dá 3. Achamos as raízes, menos 2 e 5. Então eu escrevo aqui quem são as minhas raízes encontradas. x1 vou dizer que é menos 2. x2 vou dizer que é 5. E tá aí o resultado sem usar Bhaskara. Agora vamos para um tipo de exercício um pouco mais difícil, que cai muito em concursos e vestibulares, principalmente os vestibulares militares, né? Sejam x1 e x2 raízes de x² menos 4x menos 7 igual a 0. Calcule x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Esse aqui é a soma dos quadrados das raízes. Veja, a gente não tem soma de quadrados, a gente tem soma, certo? Então vamos lá, vamos primeiro identificar quem são A, B e C, do mesmo modo como fizemos nos outros exercícios. Aqui é x², então o A é 1, menos 4x, B é menos 4, menos 7 é o C. Então, quem que é a soma das raízes? x1 mais x2. Esta soma é justamente menos B, então é menos 4 sobre 1, que é o A. Isso dá exatamente 4, ok? Tá, mas a gente precisa do quadrado de x1 e do quadrado de x2. Então, qual que é o truque? É pensar em elevar ao quadrado essa expressão. Qual expressão? A gente tem
x1 mais x2 igual a 4. Se eu elevar ao quadrado aqui, eu elevo ao quadrado aqui também. Então, qual que é a expressão depois de elevar ao quadrado dos dois lados? Aqui a gente tem o quadrado da soma. Então, é x1 ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo. 2x1, x2, mais o quadrado do segundo, x2 ao quadrado, que é igual a 4 ao quadrado, 16, ok? Só falta uma coisa. Tá vendo que quem tá atrapalhando, entre aspas, aqui a nossa expressão, é o x1 vezes x2 vezes 2, né? Esse aqui é justamente o produto das raízes vezes 2. E a gente consegue calcular o produto. O produto, ele é, de acordo com a nossa colinha, C sobre A. C é menos 7 e A é 1. Então o produto é x1 vezes x2 igual a menos 7, que é o menos 7 dividido por 1. Portanto, voltando na minha expressãozinha do quadrado da soma, a gente pode trocar isso aqui por 2 vezes menos 7, que dá menos 14. Porque x1 vezes x2 é menos 7, que é o produto das raízes. De modo que a minha expressão seja x1 ao quadrado menos 14 mais x2 ao quadrado igual a 16. Agora, olha só, esse menos 4 você passa para lá somando. E quando você faz isso, você isola x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Do lado direito, você ficou com 16 mais 14, que dá 30. E você calculou justamente a soma dos quadrados das raízes, sem conhecer as raízes, sem usar Bhaskara, direto em soma e produto. Esse aqui é o nosso último exercício da aula de hoje, e ele é bem interessante também, porque ele envolve você analisar certos parâmetros que podem aparecer na equação do segundo grau. Por exemplo, temos aqui a equação do segundo grau, que é a seguinte, entre parênteses, m menos 2 vezes x quadrado, mais, entre parênteses, 2m menos 5 vezes x, mais, entre parênteses, 1 menos 2m, fechou, isso igual a zero. O que ele pede? Ele pede que você determine quais são os possíveis valores de m, em três casos. A, produto é menos 1 das raízes. B, as raízes são números opostos. C, uma das raízes é zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro analisar quem são A, B, C, como sempre. Só que aqui, nós não temos números, nós temos expressões. O meu A, ele equivale a m menos 2. O meu B equivale a 2m menos 5. E o meu C equivale a 1 menos 2m. No item A, a gente tem o produto das raízes é menos 1. Então, a gente já sabe que x1 vezes x2 vai dar menos 1. Ó, vou colocar aqui. Item A, produto é x1 vezes x2 igual a menos 1. Qual é a fórmula do produto que a gente aprendeu hoje? Ó, produto x1 x2 é C sobre A. Então eu venho aqui e vejo quem são C e A. C é 1 menos 2m e A é m menos 2. Então esse produto ele é igual a C, 1 menos 2m, dividido por A, m menos 2. Então você tem esta expressãozinha aqui, ó, que eu estou destacando aqui. Menos 1 é igual a 1 menos 2m dividido por m menos 2. O que você vai fazer? Você vai passar esse m menos 2 multiplicando menos 1 e igualar as duas expressões. Então você vai ficar com a seguinte igualdade. Você vai ficar com menos 1 vezes m menos 2 igual a 1 menos 2m, ok? Agora, quando você multiplica isso por menos 1, você inverte os sinais, obtendo 2 menos m igual a 1 menos 2m. Agora você vai passar o menos 2m para o lado esquerdo como mais 2m e o 2 para o lado direito como menos 2. Então você vai ficar com 2m menos m é igual a 1 menos 2. Isso fornece para a gente m é igual a menos 1. Agora no item B as raízes são números opostos. O que são esses tais de números opostos? Por exemplo, se eu pegar o número 2, vou colocar aqui no nosso rascunho, se eu pegar o número 2, o oposto dele é o menos 2. Se eu pegar o menos 5, o oposto dele é o 5. Ou seja, o oposto de um número é ele mesmo multiplicado por menos 1, ok? Só isso. Então vamos pensar. Se as duas raízes são números opostos, a gente pode pensar na soma. Então estou no item B,
A soma, ela é x1 mais x2, mas o x2 é menos x1. Então, isso aqui é x1 menos x1, que dá o quê? Dá zero. Soma igual a zero. É isso que a gente está escrevendo, na verdade. Portanto, nós vamos evocar a fórmula da soma. Sabemos que A é m menos 2 e B é 2m menos 5. A fórmula da soma é menos B sobre A. Então, menos o B, que é 2m menos 5, dividido por m menos 2, que é o A. Isso tem que dar zero, que é a soma. Bom, para que isso seja zero, basta que o numerador seja igual a zero. O 2m menos 5. Nem precisa desse menos aqui, pode ignorar completamente, porque ele não vai alterar a nossa conta. Então, nós obtivemos o seguinte. 2m menos 5 é igual a zero. Passa o 5 para lá, somando, e o 2 dividindo. Obtemos m é igual a 5 sobre 2. Fechou o item B. E o item C, olha só que interessante. Uma das raízes é o número zero. Então eu vou pensar no produto, porque quando você multiplica dois números, sendo um deles zero, zera tudo. Então agora eu estou com produto igual a x1 vezes... Vamos chamar de 0 ou x2, isso dá zero. Mas quem que é o produto? O produto está aqui, ó. 1 menos 2m sobre m menos 2, que a gente fez no item A. Então isso aqui é 1 menos 2m sobre m menos 2. De novo, a fim de que a fração toda seja zero, basta que o numerador seja zero. Inclusive o denominador não pode ser zero, né? O que a gente conclui? A gente conclui que 1 menos 2m é igual a zero. Se a gente isolar os 2m, ficamos com 2m igual a 1. Portanto, m é igual a 1 sobre 2. E está resolvido o exercício, beleza? Bom, agora eu vou deixar para você a demonstração da soma e do produto. E também vou deixar indicado no card e na descrição do vídeo, nos comentários, lista de exercício em PDF sobre soma e produto. Bons estudos! Como chegar nessa fórmula? Como demonstrar as fórmulas? Por Bhaskara, a gente tem a primeira raiz, a x1, que é menos b mais a raiz do b quadrado menos 4ac sobre 2a. E o x2, menos b menos a raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Com as duas raízes, a gente vai somar. Então, x1 mais x2 vai ser a soma dessas duas frações, que tem o mesmo denominador, 2a. Então, basta somarmos os numeradores. E obtemos menos b mais a raiz, menos b menos a raiz. Como a gente tem mais a raiz menos a raiz, esses termos se cancelam, de modo que ficamos apenas com menos b sobre 2a, que dá menos 2b sobre 2a, e dividindo por 2, obtemos menos b sobre a. Agora, para o produto, nós vamos usar x1, como a gente já tinha escrito antes, e x2 com o sinal negativo aqui na frente, apenas em evidência, a mesma coisa. Quando eu faço multiplicação, eu obtenho essa expressão grandona aqui. Bom, vamos pensar na multiplicação dos numeradores e do menos 1. Se você fizer distributiva ou se você quiser usar a diferença de quadrados, você vai obter justamente b quadrado menos a raiz quadrada ao quadrado. Retomando a nossa expressão, o produto vai ser o seguinte dessas duas frações. Vai ser a multiplicação dos denominadores embaixo e a multiplicação dos numeradores em cima. Como a gente já está incluindo o sinal, ficamos com b quadrado menos a raiz quadrada ao quadrado, dividido por 2a vezes 2a, que fica 4 ao quadrado. E lá em cima você vai ver que vai ficar b quadrado menos b quadrado mais 4ac. O b quadrado vai ser cancelado, de modo que o resultado é 4ac sobre 4a quadrado. E agora basta você dividir por 4a. Simplificando, você fica com c sobre a. E obtemos a fórmula do produto das duas raízes da equação do segundo grau. Uma nota importante, se fossem números complexos, por exemplo, um delta negativo, daria no mesmo. A gente consegue obter a mesma fórmula. Hoje a minha dica de leitura é o livro Aprendendo Inteligência, do professor Pierluigi Piazzi. É para quem deseja progredir nos estudos, em qualquer área. O link para adquirir o livro está aparecendo aqui embaixo, marcado no vídeo, beleza?